Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter 1, Santos também 1, que acaba de acontecer no estádio Beira-Rio. Festa da torcida colorada, 37 mil pessoas numa segunda-feira à noite, não é o dia mais tradicional do futebol, mas o torcedor fez sua parte, tentou empurrar e ajudar o Internacional. Mas eu não posso me furtar de dizer aqui, para mim empate com gosto de derrota. Esse resultado mantém a preocupação com o rebaixamento. O Internacional viu a distância para o Z4 ficar em apenas 3 pontos. O Santos é o primeiro time do Z4. E o drama é que venceu, empurrou o Santos para a zona e praticamente, cara, não vou dizer que sepulta a vida deles, mas diz, olha, eu tô fora dessa briga, Santos e Vitória vão brigar e talvez até o Ceará, que hoje já tomou uma lambada do Mirassol e tem uma tabela complicada contra os 3 melhores times do campeonato na sequência. Ou seja, o drama vai seguir. O Inter está ainda numa posição alcançável do Santos e se a gente olhar, o Internacional vai pegar nas próximas 2 rodadas Vasco e São Paulo. Fora de casa. O Vasco tá mal, eu sei, tá uma draga, o Diniz não tá conseguindo ganhar, mas é o Vasco em São Januário e o São Paulo no Morumbi. Enquanto do outro lado tem Sport e Juventude pro Santos, ou seja, o Santos tá na zona de rebaixamento, mas dá pra contar aí, numa normalidade, que eles têm 6 pontos garantidos. E o Inter, tá bom, a última rodada é contra o Bragantino, mas pô, deixar pra última rodada também é gostar de viver perigosamente. Ou seja, o resumo da história, o Inter joga melhor, um primeiro tempo fantástico, perde muitos gols, Borré protagonista negativamente, colocando inclusive o Inter numa zona perigosa, e aí funciona aquela máxima do futebol. Quem não faz, leva. O Inter levou, depois não soube se achar, Ramon Dias e Emiliano desmancham o meio-campo tirando o Alan Rodrigues e o castigo veio e ele foi significativo, foi importante. Bom, eu já vou te dar mais detalhes sobre como eu vi essa partida do Internacional, inclusive com algumas leituras sobre jogadores e atuações necessariamente, mas antes eu preciso te convidar para vir aqui, ó, para a tela do meu computador, porque tem a KTO aberta. Eu vou te mostrar aqui, ó, o boletim Minhas Apostas, tem várias que eu vou fazendo ao longo da minha jornada, tá aqui, ó, recentemente ganhou, acho que eu vou fazer fora do Plagranal, ó, ganhei em Corinthians e São Paulo, eu ganhei, tá, ganhei uma graninha. Mas aqui, ó, tem do Grêmio também que eu sempre faço, né, dos 2 times, não tem problema, eu trabalho com os 2. Eu apostei no Odão, que era a vitória do Inter e o Ricardo Matias para marcar a qualquer momento. O detalhe, a aposta foi anulada, eles devolveram os meus 10 pilinha que eu tinha colocado para ganhar 58, porque o Ricardo Matias não iniciou a partida. E aí mesmo que ele tenha entrado no segundo tempo, o Ricardo Matias não começou jogando, a KTO devolve a grana. Olha como é importante ter uma casa que é séria. A KTO foi lá e disse, não, peraí JB, o cara não iniciou, é injusto contigo, daqui a pouco o Ricardo Matias vai lá, joga só alguns minutos, jogou um pouquinho mais, entra mais cedo, né, porque o Borré ajudou, mas eles devolveram a grana. Tá aqui, foi anulada a aposta. Então assim, eu sempre faço questão de mostrar pra galera o quanto a KTO é uma casa de confiança. Se tu quiser, se tu for maior de 18 anos e tiver juízo nessa cabeça, quer brincar? Na descrição ou no primeiro comentário tu tem o link da KTO e eu tô te mostrando aqui com fatos a credibilidade dos caras, beleza? Gente, olha só, o primeiro tempo do Inter só não foi perfeito porque perdeu muitos gols. De resto, era um time que era bem organizado taticamente, era um time que tinha o talento dos jogadores em campo, alguns caras voltando a jogar futebol, não pode ser coincidência, o Alan Patrick, Thiago Maia, Vitinho, o Vitinho já tá jogando bem há algum tempo, mas voltando a jogar futebol, mas tem também aquela coisa que o Baldasso adora falar, que o torcedor adora cobrar, que é um time do Internacional que teve a famosa vontade, que os caras queriam jogar futebol. Mas eu não posso atribuir futebol a ter bunda mole ou bunda dura, vontade ou não vontade, dar carrinho ou não dar carrinho. Tem todos os outros elementos. O Inter, por exemplo, teve o controle das ações, foi lá, bem organizado taticamente, teve 14 finalizações e nenhuma do Santos. 14 no primeiro tempo. 14 finalizações, a grande maioria no alvo. Quando não era no alvo, era acertando a trave ou passando muito perto, e o Internacional esmagando o Santos. O Santos em 45 minutos não teve nenhum chute a gol no Internacional. Isso obviamente é emblemático, é um domínio do Internacional. Só que esse domínio não se representa em muitos gols. E eu preciso aqui falar sobre um protagonista negativo que teve a partida, que foi o Rafael dos Santos Borré. Ele participa do gol do Inter, dando passe de peito pro Alan Patrick, que bate virando o golaço do Inter. Todo mundo imaginou, agora passou o boi, passa boiado, o Inter ganha, tranquilo. Mas o Borré, depois disso,
tem uma partida que vai totalmente descambando. Ele começa a perder gols em cima de gols. Vai sair vaiado e eu nem consigo aqui criticar o torcedor do Inter que faz a vaia porque é difícil, né? O torcedor tá vendo o time cair e tem um jogador que é esforçado, que se entrega, que tenta ajudar, que até na preparação das jogadas ajuda bastante, mas ele perde gols. O Borré tem 3 lances importantes, mas 2 são, cara, tem um que ele pega uma bola, é ele, o goleiro, ele dá um toque de cabeça e adianta demais a bola. E aí automaticamente o goleiro, o Brazão, sai e consegue abafar. O outro, o Bernabé vai na linha de fundo, faz o cruzamento para trás, ele tá na marca do pênalti. E ele não consegue a bola, ele domina a bola um pouco para trás, assim, e ele dá uma, sabe, parecia aquele bonequinho do Gugu, assim, ele não tem, o Sobs batia muito bem, o Sobs não precisava de muito tempo para armar o chute. E ele não conseguiu armar o chute, sabe? E aí ele acabou errando. Tem um outro lance que é um pouco mais emblemático porque ele é feio e o torcedor até vaiou, ele tá na ponta esquerda, invade a área e ele vem se quase tropeçando na bola e finaliza reto, assim, é um lance que fica ruim. Mas tem outros, por exemplo, tem uma hora que o Borré, ele tá ajudando na defesa e eu insisto, ele é muito participativo, mas ele tenta inverter uma bola, gente, ele inverte uma bola quase que parecia que ele tava cruzando pra área do próprio Inter pro cara do Santos cabecear, assim, um negócio meio maluco. E obviamente tava mal, demorou inclusive muito pra tirar o Borré, já deveria ter saído no intervalo, o Ramon Dias ainda deu uma chance dele voltar. Mas em campo é verdade, embora esse seja um motivo importante do Inter não ter, o Borré podia ter feito pelo menos mais 2 gols e tá 3-0 do primeiro tempo já. Mas a atuação era muito boa. O Inter marcava alto, fazia uma marcação. Se tu olhasse o time do Inter, ele tinha um tripé no meio campo, é verdade, o Thiago Maia, os 4 defensores, o Thiago Maia, aí na direita o Bruno Gomes, na esquerda o Alan Rodrigues, o Alan Patrick era o meia centralizado, o Vitinho atuando numa ponta e o Borré centralizado. Mas o Internacional, principalmente quando estava sem a bola, o Santos ia sair, abriu o Vitinho de um lado e o Borré de outro e o Alan Patrick centralizado ia para a marcação. O Inter marcava com 3 caras lá na frente e sufocava a saída do Santos. E era quase se fosse um 4-3-3, porque era a linha de 4 defensores, esse tripé no meio campo que eu te falei aqui, Thiago Maia, Bruno Gomes e o Alan Rodrigues, e aí eram os 3 lá na frente. 3 na frente, 3 no meio, uma linha de 4 defensores atrás. O melhor jogador da partida foi o Alan Rodrigues. Cara, o que jogou esse menino? Jogando como meia, aberto pela esquerda, e ele usualmente tinha sido no time dele quase que meia direita, né? Ponta direita em vários momentos, jogando na Argentina. Ele jogou e fez jogar. Ele deu a proteção necessária para o Bernabé. O Thiago Maia não é cara que cobre lateral. O primeiro volante com os técnicos mais modernos dificilmente vai cobrir a subida do lateral. O segundo homem do meio campo, ou esse cara que faz essa lateral, ele vai. E ele auxiliava o Bernabé para dar uma cobertura para ele, para no mínimo assim, se o Bernabé dá o primeiro bote, ele vai nas costas para ter alguém na cobertura, e ele também ajudava no sistema ofensivo. Não pode ser coincidência que justamente ter ele ali fez o Alan Patrick subir de produção enormemente. E para mim, o melhor em campo, o melhor jogador dessa partida foi o Alan Rodrigues. Ele foi extremamente bem. Mas eu preciso te citar que o Thiago Maia, como primeiro volante, foi muito bem. O Bruno Gomes no tripé da direita e principalmente o Alan Rodrigues na esquerda foi maravilhosamente bem. O Bernabé teve uma atuação mais destacada. O Alan Patrick, para mim, reestreou, tá? Ele reestreou com a camisa do Internacional. Cara, deu passe, fez gol, dava toquinho por cima. Foi o cara que a gente sempre espera e que sempre vê. O Vitinho jogar bem não é novidade. Ele tá jogando bem já há um bom tempo. Mas o Inter conseguiu melhorar o seu nível de atuação. Mas aí a gente precisa falar, tem um castigo na metade do segundo tempo que é o famoso quem não faz leva. O Inter tem 1, 2, 3, 4, 5 chances para fazer gol, a máxima do futebol ela é obviamente aplicada nesse caso. O Inter não fez, levou, apesar de todos esses jogadores tendo boas atuações. E aí na metade do segundo tempo, o Inter, é verdade, morre fisicamente, não consegue fazer essa marcação com os 3 lá na frente que eu citei, o trio de meio campo também está exausto de tanto correr e se dedicar, porque, bom, nessa situação que o Inter tá também, o desgaste psicológico, emocional, ele vai pesando, o Santos vai lá e faz um gol. Uma jogada que, pô, né? Não era para tomar, mas o Guilherme faz a jogada, o Brazão chuta, o Vitão tenta abafar, não abafa. E aí o Inter, bom, preciso mudar, tem que fazer alguma coisa.
O Emiliano, que na prática é o técnico do Inter, tenta uma situação. Ele já tinha tirado o Boé, já tinha colocado o Ricardo Matias, demorou para fazer isso, é verdade, mas ele tira o Alan Rodrigues e bota o Gustavo Prado. Cara, de novo ele perde o meio-campo. Já tinha tido um jogo que era rigorosamente a mesma coisa. Tira o Alan Rodrigues, perde o meio-campo. Aí se arrepende, tem que mudar. Dessa vez, não necessariamente se arrepende. Tem um lance que o Alan Patrick Pickford, o Gustavo Prado, que ele quase faz um gol, a bola sai por cima, por pouco não se consagra na troca, mas eu preciso fazer a leitura. O Inter perde completamente o meio-campo a partir dali. E da metade, tomou o gol. Faz essa troca, não tinha mais nenhuma esperança do Internacional na segunda etapa fazer alguma coisa. Eu não tinha nenhuma, eu insisto. Teve uma jogada no segundo tempo que foi realmente também por essa troca, ou iria consagrar essa troca, mas para mim é um risco desnecessário. O Inter perde completamente o meio-campo. E no final a gente ainda tem que ver o Romero entrando, o Alan Benítez entrando, lateral direito, os paraguaios, para tentar salvar o Internacional já começando os acréscimos. Não tem nenhum sentido. Mas eu olho para o banco e vejo, bom, entrou o Gustavo Prado, mas ia entrar quem? Bom, entrou o Romero, mas ia entrar quem? Tinha o Raikkonen, garoto das categorias de base, que sequer é do Inter, tem que ser comprado junto ao Goiás, 16, 17 anos. Então assim, máximo respeito a ele, mas ao menino Raikkonen, mas é um banco que hoje é irrelevante no Internacional. Isso depõe contra a diretoria colorada. O resumo, senhores, o empate com gosto para mim de derrota na tabela. O Inter segue brigando para não cair neste brasileiro. Nós já estamos no dia 24 para o dia 25 de novembro. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.